SOS Cristianismo, capítulo 10. Breve Tratado do Diabo. Item 1. De onde veio o diabo? Nós já tivemos oportunidade de ver como os povos antigos alimentavam crenças e medos. Desde quando o homem existe também a ideia de um Deus do mal, um espírito cheio de malícia, de má intenção, que vive disputando com Deus e tentando tomar as almas das mãos de Deus. Esse espírito tem muitos nomes, popularmente falando: o capeta, o maligno, o demo, Satã, Astarote, diabo, Belzebu, Lúcifer, Luzbel, Gnomo e assim vai. A palavra diabo vem do grego e quer dizer acusador. A origem talvez venha de uma passagem do livro de Ezequiel, capítulos 38 e 39, que se refere a um rei perverso, onde o profeta usou a palavra diabolos, aquele que rola, aquele que despenca do alto para baixo, querendo ensinar que todo tirano acaba caindo do seu posto e sendo desmoralizado. Outra história que deu origem à lenda do diabo é aquela dos anjos caídos. Lúcifer e Luzbel protestaram contra Deus e Deus expulsou eles do seu céu, conforme Judas 1:6. As poucas passagens do Velho Testamento que falam no tal diabo são o livro de Jó, capítulo 1, verso 6, conta que um dia o diabo estava junto dos filhos de Deus e Deus perguntou ao diabo: o que tu andas fazendo aqui? E o tal diabo teria respondido: dei umas voltas ao redor da terra e agora estou aqui. Aí o livro narra uma história de tentação, nos mostrando que Satã significa tentador, aquele que induz outro ao mal. No livro de Zacarias, capítulo 3, versos 1 e 2, está escrito: Josué estava diante do anjo do Senhor e ao seu lado estava Satã para contradizer. Com esta palavra contradizer, já nos mostra como Satã é o símbolo da tentação. Assim, Satanás é palavra que simboliza contradição. Também o livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 1, diz que Satanás se levantou contra Israel e motivou o rei Davi a fazer o recenseamento. Note mais uma vez que cada vez que a Bíblia fala em Satanás, vem contando uma tentação. Agora o rei Davi é tentado a recensear o seu país. Em seguida, conta que houve uma carnificina, onde morreram 70.000 pessoas. O escritor antigo, quando quer nos ensinar que Satã significa contradição e tentação, vem narrando sempre uma desgraça, uma catástrofe. Item 2. O deusinho das moscas. Os acaronitas, povo pagão, adoravam o ídolo chamado Deus das moscas. Sabemos como existiam deuses e deusas para todo lado. Deus do trovão, do sol, deusa do amor, Deus do prazer, deusa da lavoura, dos cereais. E os acaronitas cultuavam o seu Deus protetor contra os insetos e as moscas. A cultura persa apresentava o seu Arimã, os hebreus tinham o seu Belzebu, o taoísmo o seu Yang, e os cristãos não podiam ficar sem um Deus do mal, por isso criaram o diabo. Belzebu era um antigo deus dos filisteus que foi transformado em demônio pelos judeus. Sobre Lúcifer e Luzbel não se tem nenhuma certeza, mas podem ser nomes de anjos, mas ficaram na lenda como espíritos maus que foram expulsos do trono de Deus. Já foi dito que no começo se misturavam os nomes anjo, demônio, Deus, espíritos, e é por isso que vemos a todo instante a Bíblia usar a palavra anjo no lugar de espírito,
Anjos são espíritos, sim, mas nem todo espírito é anjo. Item 3. Satanás significa adversidade. O evangelista Mateus, capítulo 16, verso 23, também Lucas 8:33, nos contam como um dia Jesus estava tentando explicar para seus discípulos que seria preso pelos chefes políticos e religiosos, mas depois voltaria. Aí o discípulo Pedro, ignorando tudo aquilo, tentou Jesus dizendo: Mestre, saia fora dos chefes, vamos para longe, para o soldado não nos pegar. E Jesus disse ao seu discípulo: Pedro, você está sendo Satanás, fuja de mim, você não sabe o que está falando. Aqui não se precisa mais dizer que Satanás quer dizer tentação ou contradição, pois já está absolutamente claro. Ou será que Jesus estava xingando Pedro de Satanás? Claro que não. Em João 6,70, Jesus, falando da tentação de Judas Iscariote, que tentava desviar o plano de Deus, diz: no meio de vocês, um é Satanás. Isto é, um está me tentando, está contradizendo a minha missão. Item 4. A tentação de Jesus pelo diabo. Mateus, Marcos e Lucas narram a mesma história figurada, como Jesus foi tentado pelo diabo. Mateus e Lucas usam as mesmas palavras. Jesus foi levado para o deserto e lá Satanás lhe fez 3 tentações. A primeira foi essa: se tu és mesmo o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E Jesus responde para ele: está escrito que não só de pão material viverá o homem, mas também do alimento espiritual, ou palavra de Deus. Aí o diabo torna a tentar o mestre: se tu és o Filho de Deus, pula daqui para baixo, pois nada vai acontecer de mal, porque os anjos vêm te segurar. Mas Jesus torna a responder: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Pela terceira vez, levando Jesus para o alto do monte, falou: olha, eu te dou tudo aquilo que tu estás vendo, se me adorares de joelho. Então Jesus fala para ele: está escrito que só se deve adorar a Deus. Mas a historinha não acaba aqui, pois há a conclusão. Aí Satanás deixou Jesus em paz, vieram os anjos e serviram-no. Esta linda figura está no capítulo 4 de Mateus, no capítulo 4 de Lucas e no primeiro capítulo de Marcos. O que realmente aconteceu? Para os acreditadores nas histórias da Bíblia, essa foi um fato real. Mas você que nos acompanha já aprendeu que os mestres antigos contavam histórias para o carro a fim de os bois entenderem. Ele sabia que com o tempo a gente vai chegar ao entendimento. Jesus disse que não há nada oculto que não venha a ser descoberto. Aquela história significa que todos nós temos muitos desejos que vão de encontro às verdadeiras exigências do Espírito. É preciso a gente se preparar, vigiando e orando para não cair nas tentações. Todos os mestres são tentados, são invejados e odiados pelo mundo, que é o mal, o diabo. Todo jovem é tentado a desistir da missão religiosa e cair no laço de Satanás, quer dizer, ser vencido pelo mal, pelo egoísmo que existe em nós. Quando o diabo pede que Jesus lhe adore de joelho no chão, significa que todo homem sonha ser adorado pela sociedade, ser bajulado, reconhecido. Quando diz que é o diabo mostrando os campos a Jesus lhe promete tudo, isso significa a fraqueza humana diante da renúncia e do desapego às coisas do mundo. Representa a luta interna que cada um tem que enfrentar na vida até que vença o desejo de posse, o sonho, a fantasia do prestígio social e do poder econômico.
Quando diz que Jesus passou 40 dias de jejum, sabemos que o número 40 significa provação, sofrimento. Portanto, quer dizer que Jesus foi provado por Deus e passou no teste, passou pela prova. A tentação de pular do alto do monte simboliza a angústia, o desespero, o momento de transição entre uma vida entregue aos prazeres e a conversão. Todo mestre tem seus momentos de indecisão e de desejo de fugir da responsabilidade. Item 5. Será que o diabo seria tão idiota? Sabemos que a tentação no monte é uma figura, uma historinha simbólica. É feita com o objetivo de ensinar coisas espirituais. Mas caso tivesse acontecido, de fato, será que o escritor da narração não podia imaginar que Jesus, um espírito perfeito, não podia ser vencido pela tentação do mundo? Será que o diabo, se fosse mesmo um ser real, seria assim tão ingênuo a ponto de pensar que Jesus iria cair na sua arapuca? Ora, se existisse o diabo, ele seria um espírito esperto e bastante experiente. Não seria tão imbecil para imaginar que Jesus fosse entrar na dele. Como o diabo iria ser tão imbecil ao ponto de meter as caras com Jesus, sabendo que só iria cair do jegue, como se diz? Se o filósofo Jó, que era bem menos iniciado que Jesus, não caiu no laço de Satanás, como Jesus, sendo um arcanjo, iria entrar na onda do diabo? Caso o original tenha sido copiado de modo exato, o apóstolo Paulo ainda acreditava na existência real do diabo. Na sua carta aos Coríntios, 1, capítulo 5, verso 8, ele diz que esse sujeito seja entregue a Satã para que sofra na carne. O caso de Paulo acreditar no Satanás não diz nada, pois é muito natural. Tanto Paulo como os discípulos de Jesus viviam numa época em que ainda não era discutido o simbolismo das histórias. Também a crença na existência do diabo era muito forte na cabeça das pessoas. Sabemos que somente depois da segunda vinda de Jesus é que as coisas espirituais deveriam ser explicadas. Mas podemos entender o que Paulo queria dizer. O sujeito escandaloso deve ser entregue à tentação dos prazeres, a fim de sofrer na própria carne e assim adquirir experiência. Item 6. Belzebu, o Papa dos Demônios. Os judeus, além de acreditarem no diabo, acharam pouco arrumando um chefe para governar os diabinhos. Eles acreditavam que existia um diabo mais esperto, chamado Belzebu. E esse Belzebu deveria dirigir e orientar os diabinhos. Assim, quando Jesus curou um sujeito que se achava com obsessão, os fariseus, não encontrando outro argumento mais convincente, alegaram que Jesus curou o doente, expulsando o demônio, por meio do poder de Belzebu, o chefão dos maus espíritos. A desculpa é tão boba que dispensa uma explicação. Mas como o próprio Jesus achou necessário explicar, vamos lá. Se eu expulsasse os maus espíritos com o poder do chefe deles, então o poder do diabo estaria dividido contra ele mesmo, retrucou Jesus. Veja Lucas 11, 14 a 17. Ora, quando um sujeito é séptico, teimoso, nada pode convencê-lo. Para o sujeito fanatizado por uma ideia, só vale aquilo que é ensinado pelos seus líderes religiosos. Se um sujeito não está disposto a aceitar uma verdade, tudo o que se disser para ele é mentira. Jesus ensina isso ao fazer aquela parábola do mendigo e do rico, lá em Lucas capítulo 16. Abre aspas. Abraão disse ao rico que nem que um morto se levante da sepultura, eles não vão acreditar. Fecha aspas. Se os parentes daquele rico não se interessavam pela prática da religião,
Ainda que um defunto saísse da sepultura e viesse avisar os vivos, estes não iriam acreditar. Iria explicar a volta do defunto, assim como os Quevedos, os Justino Mendes, os Kroppenburg, os René Süder e os von Hartmann da vida explicam as aparições de espíritos. Isso é alucinação, isso é ilusão de ótica, isso é fraude, é um laço de Satanás, etc. Fazem 1000 arrudeios, 1000 desculpas para desviarem o fato. Inventa 1000 explicações, às vezes absurdas, para não aceitar a explicação racional. Pois se aquilo for verdade, eu vou ter que mudar de ideia. E eu não quero, não quero, não quero. Vamos fazer de conta que o tal diabo existisse mesmo e até tivesse rabo, chifres e cheiro de enxofre. Aí vem um diabinho e começa a maltratar uma pessoa. Agora imagine que o próprio chefe, o Belzebu, viesse dar poder a Jesus, para Jesus, com o poder dado pelo chefe, expulsar os diabinhos que estavam maltratando a pessoa. Como pode ser possível um rei mandar um grupo de soldados armados para brigarem contra o próprio rei? Item 7. O diabo era o secretário dos bispos. A figura mitológica do diabo durou muitos séculos. Serviu como um espantalho. Sabe aquele boneco de pano que se fabrica colocando-se na cabeça um enorme chapéu? Coloca-o de braços abertos no alto para espantar os passarinhos da roça de milho? Pois assim funcionou a figura do diabo, metendo medo, causando terror. As pessoas simples, aterrorizadas com medo de morrer em pecado mortal e irem para o inferno, chegando lá se encontrarem com aqueles diabinhos com as mãos cheias de espetos quentes, aquele lugar maldito, cheio de fogo, onde ficam as pessoas rebeldes. Era desse modo, na base do terror, que os antigos ministros religiosos dominavam os fiéis. Mas hoje, esse método não funciona mais. As pessoas não se deixam amedrontar com medidas terroristas. Estamos na época de conhecer a verdade sobre as coisas religiosas. Pouco a pouco a humanidade está deixando de levar a sério doutrinas desse tipo. Acreditar no diabo é acreditar em dois deuses, um do bem, outro do mal, que vivem eternamente competindo e brigando pela posse das almas. Item 8. Os milagres do diabo. Na Idade Média, quando um cientista descobria um aparelho como rádio, relógio, motor, etc., se dizia logo que era invenção do diabo. Se Vesale descobre coisa revolucionária no campo da anatomia, foi o diabo quem deu a ideia ao cientista. Se Isaac Newton descobre a lei da gravidade, foi o diabo quem o ajudou. Se William Crookes descobre o quarto estado da matéria, foi o diabo quem inspirou o físico inglês. Se Joana d'Arc viu de grande distância as manobras do exército inimigo, foi o diabo quem deu esse poder a Joana. O diabo, então, tinha que ser um sujeito muito esperto e muito inteligente. E tinha que ser sábio, pois aquilo que a igreja não entendia, o diabo tinha que entender. Se Galileu descobre que a Terra gira ao redor do Sol, a igreja resolve proibir a descoberta de Galileu. O coitado quase ia parar na fogueira. Agora, qualquer pessoa tem o direito de perguntar: e quem dá o poder aos santos do catolicismo? Será que não era o diabo quem dava o poder para Santo Afonso se mostrar ao mesmo tempo em dois lugares? Será que não foi o diabo quem deu o poder a Santo Antônio, pois ele estava pregando em Pádua e do altar ele viu seu pai sendo condenado em Lisboa, com uma distância muito grande. São Francisco, com muitas léguas distante, viu o navio afundando.
Será que não foi o diabo quem aumentou a visão do santo? Santo Ambrósio, enquanto celebrava a missa em Milão, daí do altar, ele viu o bispo São Martinho morrendo em outra cidade. Bem, hoje se sabe que todos esses fenômenos são possíveis. Não eram milagres, eram fenômenos de animismo, como déjà vu, bicorporeidade, telepatia e assim por diante. Item 9. Esse é um item curioso. Demônios e demônias. O cristianismo é herdeiro de Moisés, copiando os dois deuses, Jeová e Diabo. Mas o pior é que não ficaram satisfeitos e acabaram descobrindo muitos outros deuses e deusas, muitos demônios e demônias. Aqui vamos dar nomes a alguns deles. Agná, um demônio que atormentava os americanos e aparecia no Brasil. Mamon, deus da avareza e do dinheiro. Minoson, demônio que desperta a ganância nos jogos. Maimon, demônio encarregado de tentar as pessoas boas. Claunek, demônio das riquezas. Baal, demônio adorado pelos caldeus e pelos babilônios. Bes, demônio da luxúria. Bechard, demônio poderoso que faz chover granizo. Terremoto, este é um demônio retardado mental. Anabergo, demônio em forma de cabrito com chifres de ouro. Gaziel, demônio que ressuscita mortos. Hades, demônio que dá vida aos animais. Belfegar, este demônio é meio retardado, está sempre de boca aberta, mas é quem comanda as invenções. Berito, demônio que anda vestido de vermelho, montado num cavalo vermelho e possui o poder de mudar qualquer metal em ouro. Bifrus, demônio sábio, matemático e astrólogo. Brulefe, demônio casamenteiro, arruma maridos e mulheres para os solteirões. Achamote, era uma demônia poderosa, era a mãe de Jeová. Segundo esses entendidos em demonologia, existem 6.666 legiões de demônios. E o inferno seria administrado da seguinte forma: Malfas, demônio em forma de urubu, que comanda 40 legiões. Marbas, demônio em forma de leão furioso, que comanda 36 legiões. Orias, demônio protetor dos astrólogos e adivinhos, comanda 30 legiões. Amon comanda 40 legiões, se apresenta em forma de lobo, com pescoço de serpente e vomita fogo. Agente, esse é quente, é o presidente do inferno. Hades, o rei do inferno. Bem, escritores e teólogos da Idade Média não só acreditavam na existência de todos esses demônios e demônias, mas também escreveram livros para ensinarem como eles vivem, o que fazem e como alguns deles se casam com as mulheres bruxas da terra. O Papa Honório teria escrito um livro, Grimórios do Papa Honório. Fabre de Olivet, esoterista, nascido em 1767, falecido em Paris em 1825, também se ocupou dessa matéria. Leloyer era demonógrafo, escrevia e descrevia os costumes dos demônios. Henrique Boguet, historiador inquisidor do século XVII, escreveu um livro sobre os demônios. Item 10. Gnomos, silfos, salamandras e larvas. A filosofia esoterista chamada eubiose fala de 4 elementais ou tipos de espíritos que se encarregaria da proteção da natureza. Esses espíritos, que a eubiose classifica-os pelos nomes de gnomos, silfos, salamandras e larvas, são uma espécie de animaizinhos que às vezes se fazem presentes às crianças, aparecendo em forma de animais quadrúpedes.
Passando essa crença para as superstições populares aqui no Brasil, esses espíritos acabam sendo nossa temível caipora, nosso lobisomem, nosso romãozinho e o nosso berrador. Nosso povo acredita que existem esses fantasmas, assim como acredita na sereia, na cobra de fogo e alguns outros tipos de animais, entre aspas, encantados, conforme sua definição. De acordo com a explicação da eubiose, cada grupo desses tais elementais toma conta de um dos 4 elementos da natureza: água, terra, fogo e ar. Admitir como verdade seria igual a admitir a existência do lobisomem, do berrador, do saci-pererê e da sereia. Acrescenta também a eubiose que muitas vezes, numa reunião mediúnica, não são espíritos que se manifestam, mas os tais elementais. Concluindo este trabalho, voltamos a repetir que o diabo não é um ser real, concreto, mas a figura, o símbolo do mal como um todo, o mal organizado político. Satanás, por sua vez, é a tentação, a adversidade. E demônios são espíritos de modo geral. Como sabemos que existem várias classes de pessoas na Terra, assim são os espíritos. Existem muitos tipos de espíritos: malignos, levianos, brincalhões, espíritos bons e espíritos altamente evoluídos. E são os maus espíritos que chamamos de demônios.